É com muita satisfação que a gente atende o convite, né? Gostaria de agradecer assim, a pessoa de Genilson, né, que fez o convite. E para a gente sempre é uma grande satisfação falar, né, da doutrina espírita e especialmente da Boa Nova. A Boa Nova. Essa obra, que eu gosto sempre de divulgá-la, quem nunca leu, leia a obra. Eu estou vendo a livraria ali, e quem não tem a obra, eu faço aqui a recomendação de tê-la e estudá-la, porque, para mim em particular, é uma das maiores obras de Francisco Cândido Xavier, psicografada por Humberto de Campos. Então, a obra é um espetáculo, porque ela narra, né, o convívio de Jesus com os seus discípulos. O convívio mais próximo que Jesus teve, os discursos que Humberto de Campos, com a sua pena suave, vai discorrendo sobre a vida de Jesus, trazendo muitos detalhes. E Humberto de Campos, inicialmente, ele vai dizer que naquele ano que antecedia a vinda de Jesus ao plano terreno, a espiritualidade teve a incumbência de mandar um imperador, Otaviano, um jovem ainda, filho adotivo de Júlio César, e que com certeza tinha aquela função de apaziguar os ânimos, trazer aquele período que nós conhecemos como a Pax Romana, que até hoje os historiadores eles não conseguem entrar em consenso por saber que naquele momento romano, houve aquela paz, não a paz absoluta, mas a paz relativa. Os grandes generais da antiguidade não reencarnaram nessa época. Então, muito investimento na cultura, na arte, grandes escritores, grandes escultores sucederam a vinda de Jesus, para que o momento se preparasse. Parece que o momento naquela época, as pessoas respiravam um ar diferente. As pessoas não sabiam definir a emoção que sentia, mas era justamente a presença do mensageiro divino. E olha que Jesus ainda não estava encarnado, só estava se preparando para reencarnar na Terra. E as pessoas já sentiam aquele ânimo. Então, o Otaviano, que era o imperador franzino, que os críticos da época acreditavam que ele não ia durar muito tempo. Mas era uma pessoa de muita fibra, de muita inteligência também, muito astuto. E para que a moral fosse restabelecida de forma parcial, ele seria capaz de punir a sua própria filha, exilando na ilha de Candatária. Então, para o imperador naquela época, para os padrões dos imperadores romanos, isso não era algo comum. Pelo contrário, era algo incomum. Porque o que se ouvia naquela época era os tremendos bacanais que ouviam, que assistiam, o povo romano de forma muito clara e muito evidente. Então ele, para estabelecer de alguma forma o código da moral dentro da família, ele decide exilar sua própria filha. E mais tarde ele exila também a sua própria neta. Então, era uma pessoa que não tinha uma saúde muito boa, a sua pele apresentava dardos, cheio de feridas, mas, no entanto, era uma pessoa muito sensível para a questão da arte. Então, o mundo presenciou naquele momento uma certa justiça pairar, antes da vinda do próprio
Jesus. O grande império do mundo parecia estar sendo influenciado por um conjunto de forças estranhas, que as pessoas não sabiam que forças era essa, né? Mas era exatamente a aproximação de Jesus. Com Jesus como governador do planeta Terra, e que Emmanuel vai trazer a seguinte informação de que Jesus é milenar. Jesus antecede a própria criação do planeta. Então, e no próprio discurso de Jesus com os discípulos, ele vai deixar em um momento aqui, ele vai deixar bem claro que ele antecede a própria criação do planeta. Então chega o momento, né, de um homem, de um espírito da estirpe de Jesus vir à Terra, trazer a boa nova, trazer a boa notícia, de forma que ele tocasse o coração, os corações daquelas pessoas sedentas por justiça, sedenta por amor. Mas nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: e por que Deus, na sua magnitude, não mandou outra pessoa, um outro espírito? Por que mandou Jesus? Porque Jesus era o único ser encarnado que não falharia. Mesmo sob a influência da matéria, Jesus não falharia. Porque nós vamos recordar, por exemplo, de Buda. Nós vamos recordar de Confúcio. Então, várias personalidades que poderiam retornar. O próprio Sócrates, com o seu senso de justiça apurado, com o seu senso de moral muito apurado, poderia retornar. Mas Jesus faz parte de uma escala de espíritos puros. Espíritos que mesmo na influência da matéria, ele não falharia. Por isso que a obra da Boa Nova ficou assentada sobre as mãos de Jesus. Antecedendo a Jesus, a pregação de Jesus, nós vamos conhecer essa outra personalidade, João Batista. João Batista, que era primo de Jesus. Eu me recordo, certa feita, né, nas narrações de Humberto de Campos, que quando a mãe de João Batista vai visitar Maria, a mãe de Jesus, os dois ainda eram crianças. João Batista um pouco mais velho. E as duas mães se pegam a contar as peripécias dos filhos. E uma dizia: o meu filho é muito diferente. O meu filho eu já o peguei ajudando, né, os andarilhos. E Maria vai dizer: o meu também. De vez em quando eu pego Jesus, né, ajudando, né, os trôpegos, os aleijados, desde aquela tenridade. E a conversa vai se desenvolvendo e os dois saem. E quando chega no fim da tarde, elas se dão conta de que os dois não estavam ali. Quando elas vão se dar conta, vão à procura e encontram os dois conversando no cume de uma montanha. E quando elas olham para lá os dois, elas chamam, mas Humberto de Campos vai dizer que ali eles travaram um discurso que nós não conhecemos qual o conteúdo desse discurso. O que ele deixa bem claro é que Jesus, a exemplo de um general, mostrava para Humberto de Campos, ou mostrava para João Batista, o que ele deveria fazer. Quais as suas funções como precursor do cristianismo. Mostrava toda a região, a vasta região da Palestina, e como se ele estivesse dando os últimos comandos para João Batista cumprir a sua missão, que por sinal cumpriu muito bem, trazendo a figura de Jesus. E mesmo assim, quando Jesus, naquele momento, quando ele vai receber o batismo simbólico através da água, João Batista, pensando que seria batizado por Jesus,
Jesus dá o primeiro exemplo na terra de humildade. Então se ajoelha, né, recebe a água, né, como simbolismo do batismo, e segue a sua vida fazendo os chamamentos dos discípulos. O chamamento, a conversão daqueles homens pescadores, homens que eram simples no seu convívio, simples no seu trabalho. Jesus não foi atrás dos romanos, Jesus não foi atrás dos doutores, apesar que Jesus também tratou com os doutores. Jesus atendeu os doutores, a exemplo de Nicodemos. Jesus foi uma personalidade que não teve nenhum tipo de preconceito, deixando para nós o exemplo de que o preconceito não leva exatamente a nada. E mesmo assim, os discípulos, naquele convívio ardente com Jesus, ainda assim não compreendia naquele primeiro momento a sua divina mensagem. A exemplo de Maria de Magdala, por exemplo. Quando Maria de Magdala está a só, quando Jesus desencarna, e Maria de Magdala termina a sua vida sozinha. É uma história muito triste. E ela vai até Pedro. E chegando até Pedro, ela pergunta a Pedro se ela poderia seguir Pedro, porque naquele momento ela estava órfã. Jesus a deixara em corpo físico, mas com certeza Jesus permaneceu com Maria de Magdala até os seus últimos momentos. Então Jesus foi capaz de tocar o coração de uma mulher que algumas pessoas não gostam dessa palavra, eu também não gosto dessa palavra, mas de uma mulher que se deleitava nos prazeres de vários homens. Então a mulher que abraçou o Evangelho de Jesus, a sua boa nova, de pronto, no primeiro contato que ela teve com Jesus, foi suficiente para ela se sentir arrastada por aquela voz doce de Jesus. E ela, quando não vê nada, vê os leprosos e decide seguir os leprosos e cuidar dos leprosos. E termina sua vida com lepra. É dessa forma que Maria termina exatamente a sua vida, com lepra, morrendo nos braços de outra Maria, Maria, mãe de Jesus. Então, veja só a força desta sublime mensagem que Jesus estava trazendo. Quando Jesus pela primeira vez falou de amor, os grandes estudiosos da época, os grandes sacerdotes da época, não entenderam muito bem aquela palavra. Porque muitos outros haviam falado sobre o amor, mas não com o amor que Jesus falou. Jesus vai dizer: aprendestes o que foi dito, amai os vossos inimigos. Mas antes disso, o que estava escrito nas escrituras antigas era exatamente isso: amai somente os seus amigos, os que estão próximos a ti. Mas Jesus vai acrescentar: ama também os seus inimigos. E ele vai dizer mais ainda: que mérito teremos se amarmos somente os nossos amigos? Se amarmos somente os nossos filhos, aqueles que são caros a nós, estão próximos a nós, não teremos mérito nenhum. Porque assim também fazem os publicanos e os fariseus. O maior mérito é quando nós demonstramos renúncia. Renúncia por nós mesmos. Renúncia das nossas regalias. A exemplo do próprio Cristo, que renunciou à sua própria vida para trazer a felicidade, para mostrar o amor. O amor, não aquele amor que nós estávamos acostumados a ouvir, mas um amor de uma forma mais ampliada. Nós poderíamos chamar esse amor do amor ágape, que é o amor capaz de você abrir mão de tudo
para atender o necessitado. Jesus vai dizer que nós primeiro devemos pensar não em nós, mas primeiramente no outro. Então Jesus, ele é muito claro, ele é muito conciso nas suas ideias, muito dócil. Ele traz a visão de Deus, de um Deus único novamente, que devemos amar a Deus diante de todas as coisas, mas que devemos primeiramente amar os nossos irmãos para depois nos amarmos. É o desprendimento. Passar. Então é exatamente quando Jesus traz isso aqui, mas como eu posso amar o meu inimigo? Como eu posso amar uma pessoa que pisou no meu calo? Uma pessoa que me fez sofrer o tempo todo. Será possível amar esta pessoa? Jesus provou isso. Jesus deixou bem claro que é possível. Porque mesmo aquele Longinos, que no momento extremo da agonia de Jesus, quando ele pega a espada para acelerar o processo de desencarne de Jesus, quando ele finca a espada nas suas últimas costelas, perfurando com certeza alguns órgãos, mesmo aquele homem, Jesus mesmo assim foi capaz de perdoar. E depois daquele momento, Longinos nunca mais foi o mesmo homem. Se converteu ao cristianismo, abraçou a causa do Evangelho de Jesus, se tornou um homem novo. Pela simples presença de Jesus no fim da sua vida. Então, esse é Jesus, capaz de tocar os corações das pessoas mais duras. As pessoas mais perversas, ainda assim ele conseguia tocar nos seus corações. Certa feita, Tadeu, Jesus tinha saído de Cafarnaum e Tadeu ficou. Aí nisso alguma pessoa trouxe uma mulher obsidiada e Tadeu é convocado a expulsar o dito demônio, o Satanás. Para nós, espíritos equivocados. Mas eles pegavam isso de uma forma muito literal. Eles ainda tinham aquela visão de que aquele espírito que estava ali estava em confronto direto com Deus. Em que Deus estava do lado direito e esses espíritos estavam do lado esquerdo, travando uma briga, uma luta infinita com Deus que nunca se acaba. E Tadeu, quando é convocado a expulsar esse demônio, Tadeu não consegue. Isso gera uma frustração tão grande, Tadeu. E quando Jesus chega no outro dia, só à noite, que as pessoas levam esta mulher obsidiada até Jesus, e Jesus ordena que o espírito obsessor a deixe. Tadeu não olha aquilo com muito agrado. Ele fica com uma certa raiva de Jesus. Porque ele diz, mas mestre, por que não me passa esse poder de forma automática? Para que eu também possa expulsar os demônios. Mas não se expulsa demônio dessa forma. Se expulsa demônios, entre aspas, com virtudes. Então as virtudes que eram necessárias a expulsar os demônios, Tadeu ainda não conseguiu. Tadeu ainda não logrou naquele momento. Mas depois da morte de Jesus, todos eles fizeram coisas grandiosas. Todos. Sem exceção. Até o próprio Judas também. Judas, que até um tempo desse nós o queimava. Né? Mas Jesus foi o primeiro ato de Judas. O primeiro. Quando 2 discípulos estavam, após o desencarne de Jesus, estavam conversando,
não sei se era Matias ou Tadeu, os dois juntos. Isso é como se fosse um conto, mas vale a pena contar esse conto. E os dois estão andando, falando de Judas, mas como pode Judas fazer uma coisa dessa, trair o mestre? Aí o que aconteceu? O nosso mestre nos deixou. Jesus havia deixado todo mundo. E nisso eles avistam lá, vindo ao seu encontro, muito apressado, um homem com a cabeleira sobre os ombros, com a túnica alva, se aproximando deles. E eles tentam enxergar de longe quem era o homem, não conseguem, mas quando ele se aproxima, era Jesus. E Tadeu vai perguntar: mestre, aonde vai assim apressado? Jesus diz: vou acudir Judas, que acabou de suicidar. Então, esse é Jesus. Mais uma lição para aqueles discípulos. Para aqueles discípulos que no momento do convívio com Jesus, eles não entendiam o Evangelho. Eles só foram entendendo o Evangelho aos poucos, porque o Evangelho ele é construído, como o próprio Haroldo vai dizer, palmo a palmo. O Emmanuel também vai reproduzir. Palmo a palmo. O Evangelho para nós não exige condições especiais, mas exige esforço e abnegação. Então nós precisamos, se quisermos verdadeiramente seguir o Cristo, não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Não é uma missão impossível, mas todavia precisamos ter o esforço. O esforço de querermos chegar aonde desejamos. E fazermos muitas vezes a seguinte pergunta: daqui a 500 anos, qual é o meu projeto de vida espiritual? 500 anos. O espírito imortal ele deve agir dessa forma. Se perguntar se daqui a 500 anos, quem eu serei? Será que eu serei o mesmo Ailton? Eu não quero ser o mesmo Ailton. Pelo menos, mais iluminado eu quero estar. Ou pelo menos, desabrochar a luz que há dentro de nós. Então, nenhum de nós devemos nos contentar com quem somos agora. Precisamos de esforço, obviamente. Outra questão de Tadeu é interessante, que Tadeu, depois de Jesus expulsar esse demônio, Tadeu vai fazer uma pergunta a Jesus. Ele vai dizer: mestre, os espíritos do mal, eles são os nossos irmãos? E Jesus vai dizer: por acaso, Tadeu, existe alguma obra que não seja de Deus? Os espíritos do mal, que hoje veste a túnica do mal, um dia vestirá a túnica da transformação pelo Evangelho. Até mesmo aquele que nós olhamos, muitas vezes na TV, que foi capaz de tirar a vida de outro a sangue frio, até aquele estuprador, até aquele político corrupto, até mesmo esse, que nós ficamos assim, né, com os políticos da atualidade, mas até mesmo esses são dignos do nosso amor, do nosso perdão, e eles um dia vestirão a túnica da angelitude, porque uns vão lá na frente, outros vão atrás. E naquele discurso de Marta, quando a mãe de João Batista vai embora da casa de Maria, Isabel se chama Jesus, né? Yashua, né? Que era o nome de Jesus em hebraico. Yashua, vamos conosco?
E Canaã, que era João Batista, fica só observando. E Jesus, aquela criança ainda, disse, não, é preciso que João Batista vá primeiro. Então era necessário que João Batista plantasse o terreno, né? Cultivasse o terreno para depois chegar Jesus. Não tem como nós nos tornarmos seres luminosos se nós não edificarmos a fortaleza luminosa em nossos corações. Ou seja, sem esforço, sem abnegação e sem renunciarmos os prazeres do mundo, não tem como nós atingirmos a iluminação. Cada vez que nós nos distanciamos de Deus, pode observar, isso é fato. A dor bate na nossa porta. Toda vez que nós nos descuidamos, a dor bate na nossa porta. E Jesus vai trazer também esses ensinamentos, falando sobre a dor, sobre a importância da dor. E ele vai dizer que a dor é necessária. Necessária para que nós aprendamos a sermos mais humildes, a sermos mais complacentes, menos orgulhosos, menos vaidosos. Então, por esta razão, é necessário a dor. Por isso que, em vez em quando, a dor, mesmo a dor física, ou até mesmo a dor moral, espiritual, de vez em quando ela está batendo a porta de cada um de nós, dizendo assim, olha, alguma coisa está indo errada. Até uma dor de barriga, tem um autor chamado Bomberg, que ele vai dizer, até uma dor de barriga, uma dor de cabeça é um sinal que alguma coisa vai errado com o nosso veículo físico. Que nós precisamos mudar a rota. Precisamos parar e analisar aonde estamos errando. O que precisamos? Em que precisamos mudar? Vou passar a aula. Bartolomeu quase não é citado, mas Humberto de Campos vai trazer Bartolomeu como um dos servos fiéis de Jesus. Era aquele homem dócil, que acompanhava Jesus a todo momento. Certa feita, Bartolomeu perdeu a sua mãe. Jesus, percebendo aquilo, observemos que Jesus não era essa pessoa indiferente. Pelo contrário, Jesus estava atento a tudo e a todos, principalmente àqueles a quem ele confiou o segmento do seu evangelho. Então, quando ele percebeu um discípulo triste, melancólico, ele ia lá, chamava, afagava, era capaz até de colocá-lo no colo. Porque nós temos aquela imagem de Jesus às vezes distante, mas não, Jesus era aquele ser muito presente. E Bartolomeu vai dizer, eu perdi a minha mãe, mestre. E Jesus vai dizer, não, Bartolomeu, você não perdeu a sua mãe. Já viu um dos filhos de Deus ser perdidos? Simplesmente ela passou desta vida para outra vida. Aquela vida que Jesus já havia anunciado. A vida da imortalidade. Que muitos naquele momento não entenderam muito bem. Até inclusive os doutores da lei. Nicodemos. Não entendeu muito bem. E Bartolomeu, acho que tem as mesmas dores que ele sentiu naquela época, são as dores que nós sentimos hoje. Corrupção do lar, parece que não vai melhorar. Aí Bartolomeu vai dizer, mestre, Jesus consolando Bartolomeu, né? Aí no meio da conversa ele vai dizer, mas mestre, parece que o mal ganha força e o bem está perdendo. O que vemos é sempre a colheita dos desenganos. E Jesus vai olhar para Bartolomeu e vai dizer, Bartolomeu, você acha que eu vim na terra em vão?
Você acha que eu vim trazer uma mensagem que não tocasse verdadeiramente os corações das pessoas? E Bartolomeu, fazendo as suas indagações, vai fazendo as suas reflexões e vai absorvendo aqueles ensinamentos de Jesus e vai se tocando. Uma prova de que os discípulos não entendiam, pelo menos naquele tempo imediato, inicial das pregações de Jesus, não entendiam o objetivo de Jesus na terra. Foi Levi. Quando Jesus acabou de pregar o Sermão do Monte, 3 pessoas o procuraram. Um chamado Lissandro, Pafos e outro eu não me recordo. Mas todos eles com as suas imperfeições físicas e morais. Eles saíram embevecidos com a pregação de Jesus, achando que o discípulo amado iria esclarecer. Quando chega para Levi, Levi vai dizer: no entanto, isso aqui já é a resposta de Jesus a Levi. E Levi vai dizer o seguinte: Pafos, você acha que a missão do Evangelho está em suas mãos? Desencorajando todas aquelas pessoas. Você, Lissandro, que é aleijado, achas que pode fazer alguma coisa para a divulgação do Evangelho? Então ele sai de cabeça baixa. E Levi, achando que fez alguma coisa grandiosa, quando chega no outro dia, vai narrar isso a Jesus. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Então, para Jesus não havia escolhidos para uma vida feliz e os escolhidos para uma vida infeliz. Todos eram escolhidos para a vida feliz, todos. Independente de quem ele seja, tanto rico quanto pobre. Então Jesus trazia essas reflexões para os discípulos, porque afinal eram eles que iam levar a boa nova depois que ele deixasse. Pode passar. Em outra conversação de Jesus com André, isso aqui é bem interessante, porque para nós, quando tudo está bem, é fácil provar, né? Fidelidade a Deus, é fácil provar fé. Eu estou bem, estou com o meu emprego bem, ganhando bem. Mas e quando eu perco o meu emprego? Quando eu me separo? Quando os meus filhos me deixam? Quando eu me acidento? E aí? É fácil provar fé? Fidelidade a Deus? Ou é mais fácil jogar pedra em Deus? E Jesus vai dizer que o momento de provar a fidelidade é exatamente nas dificuldades. Porque as dificuldades é como se elas fossem trampolim para uma vida melhor. Sem as dificuldades não temos como sermos testados. Como é que um espírito orgulhoso vai testar a sua humildade? Vivendo em condições, às vezes, degradantes. Condições que vai lhe exigir a humildade. Como é que um espírito embrutecido pode provar mansidão? Vivendo em situações, né, que leve, né, a ser orgulhoso, mas no entanto ele tem que controlar o orgulho. Sempre é assim. A não ser quando nós atingimos graus evolutivos melhores, que não precisamos mais passar por isso. Acredito que não seja a nossa condição, pelo menos a minha. Então, de vez em quando aparecem umas coisas e vai levando.
né, vai levando sem dar muita importância, né, aos acontecimentos. Pode passar, Alessa. Todo mundo lembra do filho pródigo, né? Todo mundo lembra. Aquele filho que saiu da casa do pai, que queria conhecer um mundo diferente, né? Que pede, né? É uma metáfora que Jesus se utiliza. E aquele pai é exatamente Deus. E Deus é assim, nós somos dotados de livre-arbítrio. Ah, você quer, meu filho? Quer? Então vá. Deus não prende a pessoa. Deus não diz, olha, não, você não vai fazer isso. Por isso que Deus nos dotou do livre-arbítrio, para a gente fazer o que a gente bem entender da nossa vida. Foi assim com o filho pródigo. Ele foi, quando ele tem todas as experiências possíveis no mundo lá fora, experiências que lhe deixou no chão, ele decide voltar à casa do pai. O voltar é quando nós quebramos a cara, sofremos. Ah, isso aqui não deu certo não. Deixa eu voltar para Deus, que isso aqui é o melhor caminho. O caminho de segurança. Porque assim, mesmo que nós soframos, mas se nós temos Deus no coração, se nós confiamos na imortalidade e que nós somos espíritos imortais, não nos deixamos nos abalar. Porque sabemos, eu sou imortal. O espírito, já diz Kardec, é indestrutível. O espírito, ele não se esfalece. Então, o espírito imortal, indestrutível. O espírito pode entrar no fogo, o espírito pode entrar na água, não vai acontecer nada. Mas nós temos que ter essa certeza. A partir do momento que nós temos essa certeza, as coisas vão ficando mais leves. Daí o ensinamento de Jesus, quando ele diz, vinde a mim todos vós que sofreis, né? Porque eu vos aliviarei. E Jesus vai dizer, o meu fardo é leve, vem até mim. Vem até mim que eu vou aliviar o seu fardo. E exatamente, o fardo com Jesus é mais leve. Porque nós aceitamos melhor a vida que temos. E não perdemos tempo olhando a vida do vizinho. Pelo contrário, percebemos a nossa e tentamos trabalhar a nossa. Se pudermos ajudar o vizinho, ajudamos. Não pudermos. O jovem rico. Todo mundo se lembra também do jovem rico. Todo embevecido, mestre, o que faço para entrar no reino dos céus? E esse jovem chega achando que Jesus vai dar um ensinamento para os ouvidos dele. Mas Jesus trouxe o ensinamento para a alma dele. E o deixa muito triste. Porque Jesus diz, vende tudo e segue-me. Poxa, foi meio que jogar um balde de água no jovem rico. Aí ele sai, nós achando, né, que, pelo menos no filme inicial, quando a gente vê a cena, achando que ele vai voltar. Mas o jovem rico não voltou. Né, só adiou, né, o abraço com Jesus. Mas Jesus não deixou de passar a verdade. Jesus era tão sutil que Humberto vai dizer que quando os discípulos na sua meninice, porque todos foram convocados com Jesus, com os discípulos ainda garotos. Por exemplo, João, quando estava embaixo da cruz, tinha aproximadamente 17 anos. Então era um garoto, um menino. E a gente pensa que eram pessoas que precisavam ainda viver, né, viver algumas turbulências. E Jesus vai dizer exatamente isso na grande ceia, quando ele está quase se despedindo. Né? Quase se despedindo, e é quando Jesus mais tarde vai anunciar o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Eu vos enviarei um novo Consolador, e esse falará o que eu
falei de forma mais clara, no tempo certo. E nesse momento Jesus novamente dá o exemplo maior de humildade. Porque enquanto os discípulos estavam brigando entre si, porque Jesus já tinha anunciado nesse momento que ele deixaria a terra, os discípulos estavam discutindo ali. Ah, você vai ser o líder, você vai ser isso, você vai ser aquilo outro. E Jesus para, tira a túnica, pega uma toalha, lança sobre os rins, a exemplo do escravo, do melhor escravo do seu Senhor, e vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro fica danado com isso. Pedro fica danado porque Pedro não entende. Mas como podem vocês aceitar isso? O mestre passar essa humilhação toda? E Jesus disse: Pedro, por acaso queres ser melhor do que os seus irmãos? Um balde de água fria em Pedro, né? E quando Pedro insiste muito, Jesus diz mais. Se ele ficasse quieto, talvez Jesus não tivesse dito. Mas quando ele insiste mais, Jesus vai dizer: Pedro, pois saiba a voz que me trairá, antes me negará 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro fica bravíssimo com Jesus. Por acaso não me entendes como homem, Senhor? Aí Jesus vai dizer: ah, Pedro, é muito novo ainda e tem muito que aprender. E vai dizer: Pedro, o homem é mais frágil do que mau. Pedro não entendeu isso. Para terminar, o tempo já, né? Como corre o tempo, né? E para terminar, Pedro vai, quando Jesus é aprisionado, Pedro vai entender essa frase de Jesus. Chega um soldado, diz: mas você não era um seguidor do Nazareno? Não, nunca fui. E o coração negou a primeira vez, ele achando que não ia chegar a terceira e que o galo não ia cantar. Chega uma mulher, quando está distribuindo vinho aos soldados: você era seguidor daquele Jesus de Nazaré? Não, nunca ouvi. E o terceiro soldado chega e diz: você não estava lá quando Jesus de Nazaré foi preso? Não, é impossível, como eu estou aqui? Terceira vez o galinho canta. Pedro chora, Pedro implora por ver Jesus novamente. Pedro encosta numa parede e começa a chorar. E nisso aparece a figura mental de Jesus a ele. Jesus novamente consolando Pedro. Jesus era amigo de Pedro. Porque certa feita Jesus vai dizer: eu comi com vós, bebi com vós, reparti todos os meus ensinamentos que vêm do Pai. Por esta razão eu vos chamo amigos. Sois meus amigos. Mas Pedro fica com aquilo. Sabe o que Pedro pensava? Nas palavras de Humberto de Campos? O que nós pensamos quando nós vamos fazer algo correto, mas que exige muita força de vontade e renúncia de nós. Pedro pensava na família, Pedro pensava na pesca, Pedro pensava no barco, Pedro pensava o medo da morte, nos amigos que ia deixar, nos afazeres do dia a dia. Pedro pensava nisso. É o que nós fazemos muitas vezes quando tem alguém que estende a mão para nós. E nós, mas tem um cartão de crédito para pagar, eu acho que não dá não, meu amigo. Vai deixar para a próxima. É assim. Mas diz que o amor muitas vezes, ele tem que ser de emoção mesmo.
O amor não é muito racional, porque se for muito matemático, nós não fazemos absolutamente nada. Por isso que o amor às vezes é irracional, porque quem ama não pensa em consequências. Pessoal, eu vou amar alguém, eu vou ajudar alguém, vou medir as consequências primeiro. Jesus mediu as consequências? Não. Pelo contrário. Jesus simplesmente amou. Amor. E no último momento, quando os guardas chegam para Jesus, quem é Jesus? Jesus não se esquiva. Se fosse eu, não sou eu não. É isso aqui, que eram parecidos. Então é esse aqui. Jesus, eu sou Jesus a quem vós procuram. É o primeiro a se colocar. E ali, a partir dali, começa toda a imolação. Então nós precisamos estar cientes dessa condição crística que há dentro de nós. Todos nós somos um Cristo, mas um Cristo que precisa desabrochar. Vós sois Deus, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas só que está aqui, guardado ainda, né? Precisamos desabrochar, mostrar esse Cristo. Por esta razão, precisamos renunciar muitas coisas. Jesus termina a sua vida sozinho, com exceção da sua mãe, de Marta, Maria de Magdala e João. As mulheres do Evangelho, as mulheres fortes, estavam lá presentes. E João somente. Todas aquelas pessoas que Jesus tinha curado, o cego. Então todas elas deixaram Jesus. Os discípulos, nenhum, com exceção de João. Todos o abandonaram, todos. E estavam ali as mães, né, de outras mães, consolando. E ao invés de consolar Jesus, Jesus que consolava as mães. Quando a sua mãe chorava, Jesus, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E Maria, compreendendo aquela fala forte de Jesus, ela esquece da sua dor, porque ao lado estava a mãe de um sofredor, de uma pessoa também que estava sendo crucificada, a mãe de Dimas. E ela olha para a mãe de Dimas e diz: mulher, se o meu filho falou que o seu filho estará hoje mesmo com ele no paraíso, acredite, porque é verdade. Passa a consolar a mãe de Dimas e esquece a dor. Então nós finalizamos assim, dizendo que muitas vezes precisamos esquecer as nossas dores, porque a dor do outro é bem mais forte do que a nossa dor. Aí ficamos presos na nossa ignorância, às vezes no nosso egoísmo. Enxergamos somente a nossa dor como a dor mais forte do mundo. Mas se nós pensarmos que existem outras dores, nós passamos a enxergar melhor o mundo como deve ser enxergado. Da forma que nós devemos amar a todos, demonstrar humildade. E principalmente nesse momento, o qual nós estamos sendo chamados a demonstrar, firmeza, testes. Nós estamos nesse exato momento em um grande teste. Quem quer passar de moradia inferior? Ninguém quer. Eu quero ficar na própria terra. Eu não quero ficar, ser igual aos capelinos, que passou anos e anos exilados, séculos e séculos exilados. Então, façamos a nossa parte. Toda vez que formos fazer algo, na dúvida, segue Jesus. Ou então pergunte: o que Jesus faria? Aí a resposta vem rápida. Então, que Jesus nos abençoe e que nos dê uma noite muito tranquila, muita paz. Nós agradecemos a Ailton pela
partilho realmente a ideia de que Boa Nova é uma das grandes obras da doutrina espírita, né? Nesse âmbito também temos Primícias do Rio, de Amélia Rodrigues. Então, realmente, estudar essas obras, elas esclarecem muito mais as passagens do Evangelho, o contexto em que elas ocorreram, né? E a doutrina espírita, o movimento espírita, precisa resgatar esses trabalhos memoráveis da obra de Divaldo, da obra de Chico Xavier, né? Para que a gente possa adentrar melhor no Evangelho de Jesus. Agradeço a todos que vieram com a Ailton pela colaboração, pela parceria, né, me dar apoio, porque não é bom viajar só, né? Então é sempre bom viajar acompanhado. E Jesus mesmo, ele morreu só, né? Estava quase solitário, mas ele andava sempre com 12, né? Ele andava com uma dúzia, quer dizer, fora os outros, né, que não eram os oficiais que andavam com Jesus, mas ele nunca andava só, né? Então demonstra que sempre se trabalha em equipe, sempre se trabalha juntos, né, nessa jornada evolutiva que não pode ser feita isoladamente. Tá bom?